Questão 92 vai dizer o seguinte aqui pra gente, ó, também mais uma de biologia, tá? Esse avanço de medicina foi importante porque permitirá o quê? Uma notícia traz esperança a pessoas com certos tipos sanguíneos. Pesquisadores europeus conseguiram injetar com sucesso glóbulos vermelhos originados a partir de células-tronco de uma pessoa. Então essa questão a gente já fez meio que durante o ano, né? Ela já é meio batida, mas basicamente isso aqui envolve um processo de terapia gênica. Imagine que eu tenho uma pessoa aqui, tá? Então imagine que eu tenho essa pessoa, né? Tudo mais, eu consigo ir lá dessa pessoa extrair, né, então, células dela, né, células tronco. Essas células, elas conseguem sofrer processo de especialização, então através dessas células tronco, a gente consegue, por exemplo, especializar ela e fazer com que ela gere, por exemplo, hemácia, né. Então a partir de uma célula tronco, nós conseguimos sintetizar ali hemácias ou células específicas, fazer com que elas se tornem específicas, né, nesse caso, e aí a partir disso a gente consegue, então, fazer com que o indivíduo receba novamente essa transfusão sanguínea, mas a partir de células que foram geradas dele mesmo. Então, se eu estou pegando uma célula-tronco desse mesmo indivíduo, essa hemácia é uma hemácia meio que natural dele. Ela foi sintetizada fora do corpo dele, mas ela é uma hemácia sintetizada a partir do seu próprio material genético, a partir da sua própria estrutura, a partir da sua própria maquinaria. Então, a gente diminui a chance de rejeição sanguínea, tá? Isso aqui é muito importante, até mesmo quando a gente fala de casos específicos que podem cair na sua prova. O Enem, ele tá meio bizarro dentro do primeiro momento, né? Então, eu diria para vocês assim, dentro de genética, né, o Enem pode cobrar vários conteúdos, pode cobrar lá daltonismo, pode cobrar sangue A, sangue B, etc, né? Eu ficaria assustado se eu entrasse na prova do Enem, né, desse ano, e de repente tivesse lá fenótipo de Bombay. Cara, se tu entrar na prova do Enem e tiver um fenótipo de Bombay, tá? Se tiver um fenótipo de Bombay na prova ali caindo dentro do sistema BO, tá? Já saiba que você está participando da edição mais difícil da história do Enem. Isso vai ser o legal, tu vai ter história pra contar, entendeu? Talvez tu não passe nessa edição, mas pelo menos tu vai ter uma história pra comprar. Fala assim, caramba, vai ser igual participar do Enem 2018 ou do Enem 2022, entendeu? Tu vai ter uma história pra comprar que você entrou na prova e caiu assuntos mais específicos, entendeu? Né? Não sei o que é fenótipo de Bombay. Exatamente. Esse é o grande ponto, né? Esse vai ser o sentimento de 99% das pessoas, tá? Quando a gente pensa em fenótipo de Bombay, estamos falando, por exemplo, de um sangue raro, né? Estamos falando basicamente de um sangue que também é chamado de falso O dentro da característica. Aí o aluno teria que saber que além do sangue A, B, né? Eu ia falar A, B, C, né? Além do sangue A, do sangue B, do sangue AB, ele precisa de um precursor anterior que é ali a proteína H, né? Ele precisa ter uma estrutura H para poder ter o sangue ser expresso A, o sangue AB, né? Então, se cair na sua prova, assim, basicamente, fenótipo de Bombay ou falso O, é uma pessoa que basicamente não tem uma estrutura ali H, né? Basicamente uma proteína H, e essa proteína, ela é uma precursora para poder expressar o fenótipo do sangue A, do sangue B e do sangue O. Então isso aqui pode cair na sua prova. Digamos que a pessoa, ela vai ser ali do sangue A, só que ela para ser do sangue A, antes ela precisa ter o H. Aí o H vai estar ancorando o A, entendeu? Então, se ela não tem o H, ela não consegue ali expressar o A, né? E essa pessoa, basicamente, ela é um falso O, mas não é que ela seja O, é que ela não é nada. Ela não é A, não é B, não é AB, não é O, ela não é nada, entendeu? Inclusive, ela só consegue receber doação de outra pessoa que tem o mesmo sangue específico dela, que nesse caso, existia uma pessoa no México que foi responsável por mais de 3 milhões de doação, e esse senhor de idade, inclusive, morreu esse ano. E aí? Pesquisa aí se foi esse ano, né? Eu acredito que foi ele, né? Que era chamado também de sangue dourado, né? O sangue dourado, pesquisa aí, o sangue dourado, né? Então o sangue dourado, né, desse cara aí foi responsável por doar justamente para pessoas que apresentavam essa característica em específico de um sangue que era incompatível com A, com B, com AB e com O. Então você vai pensar que uma pessoa que tem lá esse fenótipo específico, né, o falso O negativo, ele não pode receber sangue nem do A, nem do B, nem do AB, nem do O. Ele só pode receber de outro falso O. Tá? Então, assim, é o mais específico do mais específico. Então, se cair na prova você estudou comigo durante o ano, viu todas as minhas aulas de genética, você vai acertar. Porque eu expliquei isso nas aulas há 3, 4 meses atrás, né? Mas se cair na prova, é uma questão que você pula na hora ali, né? Porque vai ser uma questão difícil, provavelmente, né? Então, agora não é o momento de você querer aprender também um negócio desse. Tô jogando aqui pra você só pra que você possa entender, tá? Alunos memoristas tiveram aula específica sobre isso também? É que isso nem é específico tanto, Nicole, entendeu? Isso aqui é o mínimo, né? É o mínimo. Se tu assistiu aula de genética e o teu professor não explicou sobre falso O, a aula é uma merda, né?
Aí ele não sabe nada de genética, entendeu? Aí ele tá só brincando de falar a primeira lei de Mendel, né? Azão, azinho, não é nada. Falar A, B, C, aí nada. Tem que explicar falso O, tem que explicar percussor H, entendeu? Porque isso aí é o alto nível que tem que fazer. Pô, aula de genética, você ficar falando sangue A, sangue B, sei lá o que e tal, pá, tá de brincadeira, né? Isso aí o ChatGPT ensina, entendeu? Então, o mínimo é, se você assistir uma aula de sistema BO, você tem que saber tudo sobre o sistema BO. Antígeno, anticorpo, tá? Precursor H, tem que entender como é que funciona, né? Qual que é a lógica do negócio, né? E é, inclusive, isso aqui de célula-tronco, né? Então, quando a gente pensa aqui em célula-tronco, glóbulos vermelhos, você vai pensar o seguinte, qual que é o grande problema, tá? Você vai pensar o seguinte, olha, Renato, se eu tenho uma pessoa, olha só, tá? Presta atenção. Se eu tenho uma pessoa que é do sangue A, certo? E ela vai doar para uma outra pessoa do sangue A, é 100% de certeza que ela vai poder receber o sangue? É 100% de certeza? Responde pra mim. Ah, Renato, mas se for A positivo para um A positivo, é 100% de certeza? Não. Não é 100% de certeza. Porque é igual quando a gente pensa em transplante de órgão. Não é porque nós temos o mesmo sangue, nós somos, por exemplo, da mesma família ou parentes que eu vou conseguir pegar o meu rim e doar para o seu rim, entendeu? Então, o que o teu professor ele deve trazer? Que no caso eu sou o teu professor a partir de agora, né? Dentro do fundamento. De que quando a gente pensa em uma célula, nós pensamos em uma membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela vai ter uma cabeça ali polar, né? Lembra ali da cabeça polar, com as caudas apolares e tudo mais, né? E aí você lembra que na membrana plasmática nós temos o quê? Basicamente, proteínas incrustadas. Na superfície da membrana plasmática, nós temos um carboidrato. Esse carboidrato, com associação ali com proteínas, como é que ele se chama? Tá? Como é que ele se chama? Glicocálix. O glicocálix, ele é essencial, para o reconhecimento. Só que o grande fundamento que você precisa entender é que a conformação de carboidratos e proteínas que existem nas suas células, ela é quase algo único. Cada pessoa tem uma conformação proteica e de carboidratos na sua membrana plasmática específica. E aí, quanto mais próximo for, menor a rejeição. Agora, se for muito diferente, o glicocálix não vai reconhecer a célula. E é aí que o glicocálix não reconhece um órgão, mesmo sendo às vezes do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Tá? Por quê? Porque a conformação proteica e do carboidrato é diferente. Então, ele não reconhece aquela célula ali. Ele não conhece aquela disposição mosaica. Então, tá entendendo a lógica? E a mesma coisa na célula. Então, não é uma certeza de que ao doar um sangue, você não vai ter nenhuma reação, entende? A gente pode ter do mesmo sangue, pode ser positivo, né, o fator RH e tudo mais, mas ainda assim pode ter algum problema. Agora o grande ponto é, se eu utilizo a própria célula do indivíduo, toda a construção da hemácia, toda a construção da membrana plasmática vai ser baseada nas células dele. E aí a gente quase elimina o princípio de rejeição. Tá? A gente começa a eliminar as chances de rejeição daquelas células. Pensa o seguinte, esse avanço da medicina foi importante porque a substituição de tratamentos convencionais para estancar hemorragias internas? Não. Essa aqui é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque a gente não vai fazer basicamente um tratamento de terapia genética, de pegar uma célula-tronco, gastar uma célula-tronco, tá? Que quase ninguém tem. Você não tem célula-tronco guardada, tá? Provavelmente você não tem. No futuro, toda criança que nascer, a gente vai coletar célula-tronco ali dos principais locais, né? Por exemplo, epífise ósseas, cordão umbilical, é onde a gente tem as principais células-tronco mais importantes. Talvez no futuro, todo bebê que nascer, a gente já coleta a célula-tronco dele porque vai utilizar em tratamento genético no futuro, né? Mas você não tem guardado isso, né? Você não foi retirado. Você nasceu talvez ali, né, num hospital que mal tinha um lugar pra te colocar como bebê, entendeu? Você saiu ali, te cuspiram e tu já foi pra casa. Então não tinha toda essa tecnologia, né? Então, célula-tronco é algo muito escasso, é algo muito caro. Eu não vou usar uma célula-tronco para estancar uma hemorragia interna. Se eu quiser estancar uma hemorragia interna, basicamente, primeiro, eu vou dar um medicamento coagulante, posso usar um medicamento coagulante. A vitamina K pode ser um exemplo, se você estiver pensando, né? A vitamina K, se a gente estiver pensando, ou também tem ácido, alguns tipos de ácidos que provocam ali um processo de coagulação, que ajudam a estancar. Segundo momento é fazer cirurgia. Eu vou ter que te abrir ali para poder parar aquele sangramento, identificar onde está sangrando, por que está sangrando, e a gente cauteriza. Se tiver alguma artéria, alguma lesão ali interna, né? Então por isso que quando alguém entre levar um tiro na barriga e uma facada, é melhor levar um tiro na barriga. Porque quando você leva um tiro na barriga, o tiro entra e ele cauteriza todas as
as veiazinhas que a gente tem ali, né, todas as artérias, e você não fica sangrando. Se o tiro atravessou ou a bala ficou alojada, você sobrevive. Por quê? Porque basicamente cauterizou, então não vai acontecer mais nada. Inclusive, né, o máximo que pode acontecer é uma infecção bacteriana, mas se ficar fechadinho a bala ali, a gente nem precisa tirar. Tem pessoas que ficam com bala alojada dentro do músculo, dentro do peito, ali, ó, até na cabeça, e não acontece nada. Por quê? Porque pelo calor do fogo queimou ali as artérias ao em volta, não sangrou, inclusive matou todas as bactérias. Agora, quando você leva uma facada, a facada entra rasgando. E o problema da facada é justamente isso. Ela começa a romper vários vasos, causar lesão celular, e aí, pra gente estancar isso, a gente tem que fazer uma cirurgia chamada laparotomia. Tem que abrir a barriga inteira e ali estancar o sangue, ou seja, identificar quais as lesões que teve e ir cauterizando cada um dos negócios. Ou seja, não tem como tratar uma hemorragia com terapia sanguínea, entendeu? Hemorragia, o máximo que eu faço é te tacar sangue pra você não perder, pra não morrer ali, então eu fico te dando sangue, né, repondo o sangue que perdeu e tem que fazer alguma coisa cirúrgica pra compensar essa hemorragia, tá? Beleza? Estão conseguindo entender a lógica? É elevação de nível, tá? Vamos lá. Letra B. Produção de glóbulos vermelhos in vitro, do próprio indivíduo, evitando transfusões sanguíneas? Exatamente, né? Seria muito ideal se cada pessoa conseguisse produzir o seu próprio sangue, deixasse guardado, você tivesse ali basicamente um estoque sanguíneo, e aí quando você necessitasse, você utilizaria o seu próprio. Até porque a gente sofre com um grande problema de falta de estoque de transfusão sanguínea, né? Não sei se alguém aí já recebeu sangue. Alguém já recebeu sangue alguma vez na vida? Tá? Quando você vai receber sangue ali, você precisa doar sangue, né? Então, na maioria das vezes, quando você vai receber, precisa doar. E aí, como você não pode doar muito, você tem que convocar pessoas para doar ali para você continuar recebendo. Então, tem gente que convoca a família, pede pros amigos, posta no Instagram, galera, alguém pode ir lá doar sangue e tal, etc, porque tá precisando de doação, né? Então, por quê? Porque você tem que repor aquilo que você tá usando, né? Você não pode chegar lá assim, eu preciso de sangue. Não, tem que repor o que tá usando. Geralmente é assim que funciona nos hospitais, né? Tem que repor o banco de sangue, porque é algo muito escasso, né? Então, é um dos fundamentos que a galera precisa entender aí como funciona, tá? Além disso, letra C, a realização de transfusão de sangue entre doador e receptor com menor risco de incompatibilidade? Não, por quê? Porque aqui não mudaria a compatibilidade entre o doador e o receptor. Perceba que eu estou trabalhando in vitro, estou trabalhando com célula-tronco, com uma pessoa só. Se eu pegar aqui o doador e o receptor, eu estou trabalhando com duas pessoas. Aqui é o método de transfusão normal, tá? Então, realização de transfusão de sangue entre doador e receptor com menor risco de incompatibilidade é o que a gente já faz no dia a dia, né? Que é basicamente olhar o seu tipo sanguíneo, o seu fator RH, se é positivo ou negativo, para diminuir a incompatibilidade. Entende? Totalmente compatível, dá para doar, e aí não vai ocorrer tanta incompatibilidade, tá? Mais uma, olha só. Letra D. A substituição de glóbulos vermelhos pelas células-tronco na corrente sanguínea. Não, aqui também mais uma que seja absurdo. Célula-tronco é uma célula não especializada. Ela sofre especialização. A célula-tronco ela pode virar um neurônio, ela pode virar glóbulo vermelho, pode virar um neutrófilo, pode virar uma célula de defesa como um linfócito, tá? Essas células-tronco, aí tem vários tipos. Células-tronco pluripotente, células-tronco potipotente. Isso não é tão importante para a prova da Enem no primeiro momento, mas importante saber é que a partir das células-tronco nós conseguimos fazer um processo de especialização e fazer ela se especializar em células que têm função específica. Célula de transporte, glóbulo vermelho. Células de defesa, neutrófilo, linfócitos, entre outras células, tá? Células de coagulação sanguínea, pode ser as plaquetas, né? Células que envolvem também um outro tipo de proteção, macrófagos, né? Vão lá e fazem processo de endocitose, fagocitose, e aí vai indo as especializações que as células-tronco podem originar, tá? A especialização é dentro do indivíduo, tá? Isso aqui acontece logo que você é bebezinho. Então, quando você vai ter naquela fase que eu expliquei na aula de ontem, que você vira ali de um óvulo, né? Então você virou ali um ovócito, começa a entrar no processo de embriologia, começa a se multiplicar, né? Aí vira ali blástula, vira ali mórula, blástula, neurula. Ali, tudo aquilo ali, basicamente, são células ovos iniciais que estão se multiplicando. São células ainda não especializadas. Quando chegar o momento, cada uma daquelas células ali, que é aquele ovo cheio de bolinha, cada uma daquelas ali vai dar origem a uma coisa diferente. Uma vai decidir virar células hepatócitas, né? Ou seja, células do fígado. Outras vão decidir virar células do neurônio, né? Outras vão decidir virar células da derme, da epiderme, com funções extremamente específicas. E aí que entra um conceito muito interessante que eu acho que vai cair no domingo, que é o conceito de epigenética. O que é o conceito de epigenética, tá? A ideia é que todas as suas células, tá? Todas as suas células possuem o mesmo DNA. Todas as suas células, tá? Possuem o mesmo DNA. Elas são todas com o mesmo DNA. Toda célula, se eu pegar o seu neurônio, se eu pegar uma célula do seu fígado, se eu pegar uma célula lá do seu da pele, todas serão o mesmo DNA.
Mas, Renato, mas são células completamente diferentes e com funções completamente diferentes. Isso se chama expressão gênica. Como assim expressão gênica, Renato? Bom, a expressão gênica envolve na expressão do gene. Quando a gente fala em expressão do gene, isso significa que cada célula vai expressar uma parte diferente do genoma, uma parte diferente do gene. Quando a gente pega o material genético, a gente tem lá todo o gene que pode ser expresso, uma parte dele vai expressar em uma coisa específica. Então, um vai virar neurônio, por quê? Porque ele basicamente não expressa o restante, tá? E ele expressa só a parte de neurônio. Uma célula óssea, ela vai expressar apenas a parte de calcificação óssea. Isso acontece até mesmo um erro, muitas vezes, quando um paciente, digamos assim, ele tem um distúrbio, onde células ali de cicatrização, células do sistema inflamatório ali de alguma lesão dele, elas erram no processo de especialização e começam a agir como uma célula óssea. Existem pacientes, por exemplo, que sofrem uma lesão, como uma lesão no braço, dá um soco, assim, deu um soco no braço dele, e ao invés de ficar roxo ali, né, e ser uma reação inflamatória de recuperação celular, de lesão muscular, a célula do músculo dele começa a virar osso. O músculo dele começa a virar osso. Isso é um erro genético, é um erro de especialização. A célula não entendeu que ela era músculo. Ao invés de ela entender que ela deveria regenerar a parte muscular, ela entendeu que ela deveria expressar a parte óssea. E aí o músculo do cara começa a virar osso. Célula sanguínea dele começa a virar osso. É muito doido isso, tá? A medicina, ela é muito massa. Por isso que a medicina, ela é um negócio tão amplo e complexo, né? Tudo isso pode cair na prova do Enem? Sim. O conceito de epigenética, ele envolve o conceito de expressão gênica. Você pegar um gene e expressar. Então, nem todo gene é expresso. Você pode ter um gene hoje, tá? Você pode ter um gene hoje aí dentro de você, tá? Um gene relacionado a câncer. Um gene que pode te causar, sei lá, câncer, tá? Um câncer de mama, um tumor, alguma coisa do tipo. Significa que você vai ter? Não necessariamente, tá? Significa que esse gene pode ter fatores que podem fazer ele ser expresso ou não. Depende da sua alimentação, do estresse, do que você dorme, o seu convívio, entende? Pode fazer esse gene ser expresso ou não. Você pode ter um gene para, sei lá, um distúrbio psiquiátrico. Tem alguém na sua família com depressão, com ansiedade? Tem alguém na sua família que tem autismo? Tem alguém na sua família que tem TDAH? Tem alguém na sua família que tem algum transtorno psiquiátrico, né? Se tiver, provavelmente você tem também gene psiquiátrico. Isso significa que você vai expressar automaticamente? Não. Significa que você tem. E em algum momento pode ser expresso. Pode ser no melhor momento da sua vida. Entendeu? É isso que acontece. Às vezes a pessoa está no melhor momento da vida dela e de repente ela, sei lá, dá um distúrbio e do nada ela começa a apresentar sintomas de depressão, sintomas ali ou de esquizofrenia, do nada. Ué, tem que ter o gene para esquizofrenia para isso. Entende? Então, isso tem que estar no gene. Não significa que vai ser expresso. Você pode ter pais esquizofrênicos e não necessariamente você ter. Entendeu? Porque o gene pode não ser expresso. Você pode carregar o gene e não ter. E seu filho pode ter. Tá? Isso é o conceito de epigenética que vai sendo passado para frente, né? Letra E. A realização de tratamento de doenças do sangue ou até mesmo a não manifestação de algumas doenças, reduzindo o número de mortes. Vamos lá. O conceito célula-tronco pode ser usado para tratamento de doenças de sangue. Sim, ele pode ser usado no primeiro momento, tá? Mas não é esse o objetivo que está sendo trazido aqui, porque ele fala sobre glóbulos vermelhos em específico, tá? E aí quando a gente está falando de glóbulos vermelhos, ali célula-tronco, a gente está falando muito mais no contexto de transfusão sanguínea, tá? Esse conceito de realização de tratamento entraria muito mais no conceito ali da gente fazer meio que uma alteração genômica, né? Alteração ali genética, né? A gente inseriu um gene, então eu vou lá, tiro uma célula, né? Modifico aquela célula, digamos que eu pego uma célula que é uma hemácia, né? Falciforme, né? Que tem ali a doença falciforme, né? A das hemácias, que ela fica no formato de foice. Isso aqui é um problema muito grave para a pessoa, ela tem dificuldade de coagulação e tudo mais. Eu posso ir lá, por exemplo, fazer uma alteração e inserir novamente nela uma hemácia normal. E a partir dessa hemácia normal, induzir o corpo dela a produzir somente a hemácia normal e deixar de produzir as hemácias deformadas. Então eu vou lá e faço uma alteração genética e eu insiro novamente nela a hemácia correta, né, a célula correta ali para ela começar a produzir. Isso pode ser utilizado para correção, mas não é bem esse específico aqui in vitro aqui de glóbulos vermelhos, tá? Então isso aqui era um grande distrator, né? Iria no básico. A dica que eu dou para você é: toda vez que você for na prova do Enem e pensar, tô entre a letra B e a letra E, vai na B, que é o mais básico. A E seria uma justificativa muito complexa e que eu duvido que você saberia justificar essa letra E aqui como resposta, né? Então você teria que fazer todo um malabarismo para justificar a letra E como correta. Então vai na B, que seria o mais básico, tá? O indivíduo produziu o próprio glóbulo vermelho não necessita de transfusão. Isso é o mais básico como resposta, né? Avançar para a terapia gênica, utilizando ali células-tronco, é um conceito muito mais específico que a prova do Enem eu acho que não cobraria tanto nesse nível. Se cobrar, eles iriam explicar no texto um pouco mais, tá? Beleza?